é pioneira na economia criativa e colaborativa. E ela é futurista. E eu tenho uma grande honra de trazer aqui para vocês, para a nossa palestra, a Lala Denzelin. Muito bom estar aqui. Uma honra poder ser... Aqui fecha, porque todo encerramento é o princípio de um outro começo. E a estrutura toda do que eu vou falar vai estar em torno de um conhecimento que foi se construindo ao longo de 4 décadas de trabalho, em 4 continentes, trabalhando em tudo que vocês possam imaginar, começando de uma origem como artista, e na implementação de processos, resolvendo problemas. E sempre em escalas cada vez maiores. Eu comecei no setor cultural, depois corporações, eu sou futurista desde a metade dos anos 90, depois governos locais, Nações Unidas, etc. E sempre eu achava, se eu for mais para lá, se eu for para um campo de atuação maior, aí vai dar para resolver bastante coisa. E eu ia indo e continuava não dando para resolver tanta coisa assim. Como eu tenho 2 pernas, eu sempre cuidei também de estar com um lado no grandão, pensando políticas nacionais, trabalhando com cooperação internacional, etc. E outro lado no pequeno, porque o pequeno é onde a inovação de fato surge. E aí, dessa junção, dessa experiência toda, é que surgiu uma síntese. Essa síntese vem não de algo que eu inventei, mas de algo que eu observei e sistematizei. E sistematizei, eu estava pensando aqui, na verdade, vendo projetos e ideias morrerem. Porque a gente está aqui, a gente está assim e tal, mas, né? Vamos falar sério. Quanto que a gente consegue mesmo? Acaba sendo uma quantidade extraordinária de ideias lindas, e de tesão e de mobilização, que quando você vai ver, bluff. E mesmo em escalas maiores de governo, etc., a porcentagem de projetos que avança é muito pequena. E aí toda a questão é, meu Deus, como dá para não ser tão pouco aquilo que vinga, aquilo que vive? E acho que para que aquilo que a gente investe nosso tempo, nosso tesão, nosso conhecimento, etc., possa sobreviver, a gente precisa ter muita clareza, sobretudo num momento onde tudo é muito diferente do que a gente conhece. E não ser ingênuo de achar que só porque a gente sabe que a gente está em mudança, a mudança vai acontecer por si. E aí fui juntando essas coisas todas. Nisso que vou contar a fala, eu vou estruturar em cima desse conhecimento que foi construído, que eu chamei de fluxonomia 4D, e que eu estou muito feliz de ver que tem fluxonomistas aqui hoje. E queria chamar a Patrícia Bittencourt, se ela está aqui pertinho. Está aqui, vem cá, Pati, vem cá. Porque nada é feito sozinho, e quem está desde o primeiro momento sistematizando tudo isso e junto é a Patrícia, que esteve com vocês nesses dias e que ontem também lançou um livro feito por Patrícia e Patrícia, uma Pati brasileira e uma Pati nos Estados Unidos, americana, que elas se conheceram na pós que nós demos juntas lá em Curitiba, onde tudo isso começou. Então, que honra que tudo isso acontece, e acontece aqui, né? Então, aí tem mais, né? Tem. Depois a gente vê quem mais. Disse que foi incrível a sua oficina, que tem um monte de gente querendo ser fluxonomista. Eba. Bom, primeira coisa é que a fluxonomia é um exercício de síntese, porque não dá tempo da gente ser analítico. O mundo está mudando rápido demais. E já tem muita informação, muito dado, tudo. A gente olha e fala, meu Deus, o que eu faço com isso aqui tudo? Então, ela é uma ferramenta de síntese
E ela é uma ferramenta para comos, porque os oquês a gente já sabe. Então, a questão agora é ver como que a gente põe essa parada de pé. A primeira coisa é entender um pouco mais do que é que está acontecendo. E compreender, claro, que isso não é uma crise, mas que isso é a maior transição que a gente já viveu na história da humanidade. E essa transição é porque é uma mudança de padrão. E toda vez que muda o padrão, muda tudo. Repara na nossa história recente, se a gente olhar o período de monarquia com uma economia à base de escravos, tudo centralizado, tudo passava pelo rei, etc. Quando muda o mundo porque se amplia, porque vem imprensa, navegações, etc. Muda as formas como tudo se conecta e flui, os bens, o conhecimento, as pessoas, os territórios. Aí é impossível continuar com o mundo da mesma maneira. E vem uma mudança, a gente passa para a república e a economia sai de uma economia à base de escravos e vai para uma economia industrial. Agora, a gente está em rede distribuída. Rede distribuída é uma coisa que nunca aconteceu. Todo mundo conectado com todo mundo em tempo real. Toda a maneira como fluem bens, informação, conhecimento, etc., tudo muda completamente. Então, é inevitável uma mudança de modelo político, econômico, social, etc. Mas essa crise que nós estamos vivendo não é do Brasil, é uma crise global, mudou o padrão, o resto muda. E quanto mais a gente souber disso, mais seguros do que está acontecendo e de como é que a gente atua, a gente pode estar. Como é que a gente pode ter segurança no meio de tanta turbulência? A primeira coisa é compreender que quando muda um padrão como esse, é como se a gente tivesse mudado de dimensão. Imagina o seguinte, antes dos descobrimentos, que foram o que mudou o mundo, todo mundo achava que o mundo era plano. E que se você fosse lá na beirada, você ia cair num abismo cheio de monstros. Aí precisou o quê? Lentes, luneta, mapas, bússola, para conseguir navegar, se achar e descobrir que o mundo era um mundo redondo. E aí, essa mudança, ela foi uma consequência disso, de uma mudança na relação com tudo. O que nós estamos vivendo é uma coisa parecida. E essa mudança, ai que bom, eu tenho um plano aqui. Alguém me dá duas folhas de papel? Eu tenho um plano aqui que pode ser a Planolândia. Qualquer papelzinho está ótimo, um papel. E aí, se alguém tiver uma garrafa, eu tenho ali uma garrafa. Vamos imaginar o seguinte, isso é uma metáfora criada na época do Shakespeare, a Planolândia. A Planolândia é um mundo onde as criaturas são planas. Elas não têm cima-baixo, não existe essa dimensão. Elas só têm frente e trás, direita e esquerda. É um mundo 2D. Num mundo 2D, uma criatura que é incrível, 3D, ela está numa vantagem extraordinária sobre essa outra aqui. Porque ela está enxergando tudo. Ela tem outra noção de tempo, outra noção de espaço, outra noção de consequências, de como as coisas se encadeiam. É tudo diferente para esse que está aqui em relação ao 2D. Se essa criatura 2D fosse levada para um passeio no 3D, de repente, tchan, ele ia ver o mundo inteiro dele que ele nunca tinha visto. Ele ia ter uma outra perspectiva completamente diferente. Agora, imagina o que acontece com o 2Dzinho, depois de ir lá viajar na incrível dimensão do cima a baixo, que não tem nada de sobrenatural, ela é só mais uma dimensão. Quando ele volta, ele não consegue contar para ninguém o que aconteceu. Ele diz, eu fui lá para onde? Não tem a palavra acima. E aí eu vi o quê? Não tem a palavra todo. E de repente eu entendi que as coisas estão... Não tem a palavra encadeada, não tem... É outra coisa. O que aconteceu com a gente? Nós estamos que nem esse aqui. De repente, a gente foi elevado a uma outra dimensão, que é a dimensão da vida em rede. Então, nós estamos como o 2D que virou 3D. De repente, pá, nós estamos em pouquíssimo tempo num lugar onde todo mundo conecta e fala e troca e tudo com todo mundo em tempo real. É um lugar onde não tem tempo.
Como não tem tempo? Eu estava aqui, minha filha morando no Japão, eu falava com ela, ela estava amanhã. Como ela pode estar amanhã, se eu estou falando com ela agora? É um lugar que não tem geografia, não tem território, etc. Funciona completamente diferente. Então, para navegar e para fazer essa transição, da mesma maneira que antes precisou de lentes, de bússola e de mapas, a gente precisa de novas lentes, bússolas e mapas. Muitos dos que estão aqui são criadores de lentes, bússolas e mapas para a gente poder fazer essa transição. E a fluxonomia, ela é isso também. É a ideia de se orientar nessa transição. Para quê? Para poder viabilizar futuros através das novas economias, das novas dinâmicas. Porque a gente viu que se a gente ficasse só nos oquês e não dedicasse muita atenção para os comos, ia ser um monte de sonho moribundo. E é muito triste quando o sonho não consegue se realizar. Aí, qual é a principal questão desse mundo em rede? Quando tudo está em rede, conectado, as dinâmicas de tudo, do tempo, da informação, da complexidade, da população, tudo fica exponencial. O que quer dizer ser exponencial? Pensando em número, uma coisa que não é exponencial, 5 com 5 dá 10. Oba, beleza, 10 eu dou conta, eu tenho 10 dedos. 5 elevado à quinta exponencial é 3.125. Levanta a mão quem está aqui completamente de quantidade de mensagem, de tempo que falta, etc. Por quê? Porque está tudo exponencial. A única questão é que, enquanto esse mundo em rede está exponencial, quem não está exponencial é o corpinho, o tempo e o planeta, que não são exponenciais. Então, a gente olha tudo isso e fala, o mundo exponencial, tecnologias exponenciais, tudo é possível, tudo está em expansão, não sei o quê, e fala, que legal, né? Porque é um pavor absoluto. Por quê? Porque o corpo não é exponencial, o planeta nem o tempo. E aí, como é que faz? Agora, não tem jeito, porque a dinâmica já está exponencial. Então, a gente tem que dar uma maneira de conseguir estar exponencial também. Como é que a gente fica exponencial? Uma forma, a gente já sabe, tecnologia. A tecnologia convergiu e está exponencial. O que antes ocupava uma sala, hoje ocupa um celular. Mas a chave não está aí. A tecnologia, ela é sempre um meio, ela não é um fim. E a chave mesmo para conseguir exponenciar o corpo que não aguenta, o tempo que não há e o planeta que se esgotou, está na colaboração. Se um é high-tech, o outro é high-touch. Colaborar não é mais um sentimento importante e bonitinho da gente ter. Colaborar é a única maneira que tem de dar conta do recado. Não existe nenhuma outra. O século XXI é um século onde não dá para fazer sozinho nada. Aí a gente fala, claro, vamos colaborar, vamos colaborar. A gente sabe? Não sabemos. Nunca fomos preparados para isso. Vocês sim, que trabalham com isso. A maioria das pessoas não. Mas mesmo nós que trabalhamos com cooperação, com colaboração, não estamos. Eu trabalho a vida inteira com isso. Eu não estou preparada para colaborar. Eu não sei. Eu danço o tempo inteiro. E cada um de nós, se for ser honesto consigo mesmo, olha e fala, meu Deus do céu, tudo bem, eu entendi que eu tenho que saber fazer isso aí, mas será que eu sei? Aí, tecnologia, beleza, mostra o que é possível. O que é isso? CAPTCHAs. Sabe o que são? Aquelas 4 letrinhas que a gente põe para mostrar que não é um robô, quando a gente vai fazer uma compra. No mundo, a gente usa 500.000 horas por dia botando letrinhas. Uau, que recurso, que desperdício desse recurso. Aí o cara inventa recaptchas. O que são as recaptchas? Cada 4 letrinhas é um pedacinho de uma palavra, de um livro, que nós estamos digitalizando coletivamente. E juntos, a gente digitaliza 2 milhões de livros por ano. Uau, incrível. O que nós estamos atrás? Isso aqui. O pouquinho de cada um para juntar, para resultar.
é o que vocês acabaram de exercitar pensando no Rio Doce. O que o cara tem que a gente não tem? A plataforma, a ferramenta, o dinheiro, etc. Então, o que nós estamos atrás? De descobrir como faz isso. Tecnologia tem. Isso aqui é o Mudamos, vocês conhecem, né? O aplicativo para a gente, para assinatura de projetos. A gente entra lá. Quem aqui baixou o aplicativo? Uma. Ei. Então, tem a tecnologia, não tem a colaboração. Bom, então, o que é que faz a gente colaborar? A primeira coisa que faz a gente colaborar é uma visão de futuro e de mundo compartilhada. É o sonho. Vocês vieram para cá depois de ter cantado sobre o sonho. Quando sonha, dá para materializar. Olha essa imagem aqui. Fax ou impressora, Skype, GPS, Wi-Fi, drones, Big Data, etc. E aí, olha a data. 1929. Momentos de crise são momentos de inovação. Toda ideia de futuro sempre será louca. Esse cara, quando fez esse desenho, ele foi considerado um louco. Ele era um artista ou um cientista? Ele era um artista. Os artistas sonham, os cientistas vão atrás e materializam. Sempre vai ser loucura. Então, levanta a mão. Isso aqui serve para vocês acordarem um pouco também. Por isso, esses gestos, levanta a mão, etc. Então, vamos lá. Levanta a mão. Juramento 4D aqui. Que toda vez que você pensar em algo, se este algo não for um pouco absurdo, ele não vai fazer sentido. Então, nunca duvide. Sempre vai na loucura. Beleza. Aí, qual é a dificuldade de sonhar futuros? Isso aqui é uma ideia genial, que ainda espero vai se materializar, de como as pessoas viam o mundo no ano 2000, está vendo ali? Era uma visão no século XIX do ano 2000, que são esteiras rolantes. Em vez de fazer carro, calçada e rua, você faz só uma esteira que desliza. Qual é o problema dessa imagem? O que está esquisito aí no ano 2000? As roupas. Por que todo mundo pensa futuro e tecnologia? Porque é muito mais fácil. As imagens de futuro com mudança de comportamento e mentalidade não tem. São pouquíssimos, porque é muito mais difícil você trabalhar com sociedade, com mentalidade, etc. A tecnologia é simples, ela não tem vontade própria. Então, a questão é a gente mudar de mentalidade. Tem 3 tipos de futuro. Os futuros que são prováveis. Em geral, aquilo que todo mundo está atrás. A gente não. A gente vai atrás dos futuros desejáveis. Aqueles que estão ancorados no desejo de cada pessoa, onde a gente põe a nossa criatividade. Agora, para quê? Para chegar no campo do possível, que é ele que interessa. O que é que dá para fazer agora? Com o que a gente tem e quem somos. Ampliar o campo do possível. Existe uma quantidade infinita de coisas que seriam possíveis já, mesmo que pouco prováveis. Por exemplo, hoje é domingo. Vocês acham que 1/3 da população do Brasil vai, em algum momento deste dia, passar 2 horas ou vendo TV, ou vendo um videozinho, ou vendo o celular? Né? Ou mais. Mas digamos que seja 1/3. Se for 1/3, 2 horas, um domingo, 1/3 da população do Brasil, 67 milhões de horas. É um tempo razoável. 67 milhões de horas. Dava para fazer 67% da Wikipédia. Já que a gente sabe que educação é o que muda o mundo, isso seria o equivalente a 83.750 anos letivos em um dia, em um domingo, 2 horas. E se fosse num ano, 2 horas por domingo, isso dava 4,5 milhões de anos letivos. Isso solucionaria a questão de 1 vez e meia as crianças que não estão escolarizadas, sem nenhum custo, sem muito esforço, etc. Futuro possível, mesmo que pouco provável.
A gente precisa pensar nisso o tempo inteiro. Então, promete para mim, juramento 4D, levanta a mão com força que é para acordar, porque se segura, malandro, que o negócio vai ser denso aqui hoje. Promete que você nunca mais vai duvidar de alguma coisa antes de perguntar por que não. Quando você pensar em algo, você pergunta por que não, mas por que não, por que não, por que não? Porque nada é impossível até que a gente tente. Já imaginou as 67 milhões de horas investidas em gestão colaborativa? Dá para fazer um bocado de coisa. Aí, o que aconteceu na minha vida? Eu fiquei muito triste de ajudar um monte de gente a sonhar futuros desejáveis durante muito tempo, com o meu movimento de criar futuros e etc., e de borbulhar ideias lindas que, em geral, não se materializavam. Então, eu falei, como é que materializa? E aí vem a fluxonomia, que é essa combinação de 4 economias, criativa, compartilhada, colaborativa e multivalores, para viabilizar futuros. Qual é o começo? A primeira coisa é a gente saber que, para eu conseguir exponenciar, que é aquilo que eu falei no começo, não vai ser com o tangível, porque as coisas materiais tangíveis, elas não são exponenciais. Se eu tenho uma maçã, comi, acabou. O exponencial está onde? Está no intangível. A gente reconhece isso? Não. Se olhar o tripé da sustentabilidade, ele tem uma única perninha no intangível. O que está faltando? Está faltando a parte mais importante, que é a cultural. É aquilo que a gente tem dentro. É o software, a linguagem, desejo, etc. É aquilo que, no Gaia, é a visão de mundo. Mas é a mesma coisa. Aí, o que acontece? Além de estar faltando a raiz, que é a cultural, tem uma pegadinha gravíssima, que é chamar de economia uma dimensão. Quando eu digo que uma dimensão é econômica, eu estou dizendo que as outras não são. Eu posso fazer qualquer coisa com a natureza, com a cultura, com a sociedade, não tem valor, não é economia. Então, a gente deveria chamar de financeiro, porque, na verdade, a economia é tudo. A economia é o fluxo de recursos das 4 dimensões, gerando resultados nas 4 dimensões. É com isso que a gente trabalha. Então, a gente começa por botar lentes de enxergar em 4D. O que quer dizer isso? Eu tenho que simultaneamente olhar o mundo nas 4 dimensões. Hoje acabamos amanhã falando, é o coração, ou o processo, ou a plataforma, ou. Não, nada de ou, só pode ser E. E quando uma delas não está, o processo não rola, porque é um fluxo. Se eu tenho uma semente, maravilha, ideias incríveis, sonhos fenomenais. O que adianta se eu não tenho uma infraestrutura para isso? Eu preciso de um terreno. Isso é a dimensão ambiental. É o suporte. Aí, agora, eu já tenho uma semente, eu já tenho um terreno, eu posso cultivar. É a dimensão social, do fazer junto. E, com isso, a gente gera frutos, que é o financeiro, o resultado. Quando a gente aplica isso, dá para entender bem o que acontece. E dá para entender também que essas novas economias, elas estão associadas a essas 4 dimensões. Na dimensão cultural, está a economia criativa. Eu vou usar como exemplo a Wikipédia. A Wikipédia usa o quê? O conhecimento de cada um, dimensão cultural. O computador e a internet de cada um, dimensão ambiental. A escolha de cada um, a gestão é distribuída. E, como investimento, o tempo e o crowdfunding que a gente faz. Economia criativa, economia compartilhada, compartilhamento de infraestrutura, economia colaborativa, gestão e regulação feitas pela própria rede, economia multivalores tem como recurso o tempo e o crowdfunding, por exemplo. Agora, pensa o seguinte, todas essas coisas já existiam, mas não tinha Wikipédia. Para ter a Wikipédia precisou o quê? Convergência. Convergência como? Primeiro, uma causa comum. E se a gente fizesse uma enciclopédia infinita tal? Isso é meu sonho, meu desejo. Mas não adianta um desejo se eu não tenho uma ferramenta para isso. Aí vem a linguagem Wiki, e vem a Wikimedia Foundation, e vem o nosso dinheiro, etc.
Então, precisa sempre de mecanismos para convergir. E é nisso que nós vamos avançar um pouco mais. Então, nessa visão 4D, a gente trabalha com 4 dimensões e 4 economias. Vamos entrar um pouquinho nelas. Eu vou passar muito rápido nisso, porque isso tem mais coisa de eu falando sobre. Eu quero chegar em como que a gente pode conquistar isso. A economia criativa, por que ela pode ser exponencial? Porque ela é desmaterializada. A rede é desmaterializada, o conhecimento, a criatividade, etc. A maçã, eu não consigo dividir entre todo mundo que está no mundo, mas um conhecimento, sim. E quanto mais eu divido, mais tem. O valor das coisas não está na coisa em si, está no intangível. Um iPad que você compra, ele custa $500, 23 paga a parte tangível, o resto paga o intangível. Se o intangível tem valor, eu consigo atrair. Por exemplo, esse é um filme muito legal, chamado Amanhã, já está no YouTube. Eles pediram 200 mil euros, conseguiram mais de 400 mil, porque a causa era uma causa que atendia a todo mundo. Então, temos que ter causas que interessam a todo mundo. Depois, infraestrutura. Minha ideia, minha semente, minha causa precisa um terreno, precisa infraestrutura. Como vai ser exponencial? Se eu compartilhar. Compartilhar quer dizer o quê? Eu não preciso ter coisas. Eu posso usar coisas. E imagina a quantidade de excedentes de tudo que existe. De espaços, de equipamentos, etc. A gente usa uma furadeira 17 minutos por ano. Imagina quantas furadeiras tem no mundo. Então, isso pode ser em várias escalas. Isso aqui é um negócio, peer do industry, que você tem uma máquina, você tem uma fábrica, você cadastra ali, é um Airbnb de indústria. E se você precisa usar uma máquina ou uma indústria, você vai lá e usa. Aí tem toda a rede das sharing cities. Tem a rede dos transition towns, etc. Mas as sharing cities, cidades em transição, estão organizando ferramentas para que os prefeitos possam fazer processos de compartilhamento de infraestrutura. Fazer estacionamento é um gasto estúpido, certo? Mais fácil você compartilhar quem tem uma garagem e não usa durante alguns períodos e pode ser usado. Isso é. Até aí a gente já está achado. A gente usa o Uber, o Airbnb, a gente conhece economia criativa e compartilhada, nós estamos mais ou menos ok. Aonde que o negócio começa a complicar? Aqui, no colaborativo, que é a gestão, onde cada um faz um pedaço. Isso é a crise política que a gente vive. Não há nenhuma chance de qualquer tipo de representatividade, por mais que o cara não fosse corrupto ou não sei o quê, não ia adiantar. Não dá para pouquinhos fazerem a gestão de um montão. Só o montão vai fazer a gestão do montão. Aí, as maneiras centralizadas de fazer isso não funcionam. A gente precisa ir para maneiras distribuídas. Por exemplo, medicina. Esse cara estava no TED em Portugal, quando eu fui falar, e estava lá, vivo, porque ele tinha um câncer de pâncreas, e aí ele chegou para o médico dele e falou, você não tem todo o tempo do mundo para ficar estudando o meu tipo de câncer de pâncreas, eu tenho. Posso te trazer informação? E aí ele fazia isso, ele pesquisava e levava a informação para o médico dele, e aí a coisa funcionou. Aí, que eles fizeram? Vou pegar uma arma secreta aqui. Uma sociedade de medicina participativa, onde os médicos se ajudam entre si, os pacientes ajudam os médicos e todo mundo aprende com todo mundo. Isso aqui é uma arma secreta para aquele momento em que você está exausto, com calor e com fome, como agora. Então, você pega um pouco disso aqui, passa aqui na testa e na ponta do nariz um pouco, não põe no olho, senão você vai me xingar muito, e passa para o outro. E se você estiver muito cansado, aperta com força os pés contra o chão. Vamos fazer isso um pouco? Senta reto, inspira. E empurra os pés contra o chão.
E de novo, inspira. E... Ok. Essa fala minha, gente, não vai ser uma fala leve, mas é que é muito rara a oportunidade da gente estar junto. E aí eu falei, mais do que querer deixar vocês contentes ou felizes, eu quero dar informação que possa servir para outras coisas. Então, aguenta aí, porque o negócio... Aí, o que mais a comunidade pode fazer? O Shaid, situações de desastre. Não tem como... A única coisa que consegue resolver isso é a comunidade integrada para saber o que fazer. Quarta dimensão, a financeira. A financeira depende de métricas. Uma das ideias que surgiu aqui do Rio Doce, fazer mapeamento dos recursos disponíveis. Sim. Como? Eu estou tentando há 15 anos. Ainda não consegui bem o como. Vamos conseguir. Mas, da intenção para a prática, tem um montão. E uma das coisas que precisa é como é que acredita isso. Acredita, reparou na palavra crédito? Crédito vem de crença. Você só crê naquilo que você enxerga e dá valor. A gente costuma dar valor aos nossos resultados? Nós, que somos inovadores, o que a gente mede? O que a gente sistematiza depois que aconteceu? O que a gente dá valor? Dar valor parece coisa do demônio. Fala, não, eu não quero saber nada disso. E aí? Aí a coisa não acontece. O que a gente precisa? Novas métricas. Porque as métricas de medir tangível, espaço, coisa, bens, dinheiro, nós temos. O que nós não temos? As métricas para medir intangíveis. Quanto de entusiasmo, visão de futuro, confiança, etc., foi gerado aqui nesses 3 dias? Qual é a métrica para isso? Mas se essa métrica não está visível, você não tem como seguir com isso. Porque todo mundo vai dizer, a galera foi lá e se divertiu pra caramba e foi super legal e eles voltaram felizes e pronto. Você tem que mostrar o que aconteceu. Outra coisa, você pode ter as ideias mais bacanas do mundo. Agora, como elas chegam para o mundo? Se a gente não sabe vender, não acontece. Eu estou talvez saindo da maior crise existencial da minha vida, espero estar saindo, onde eu joguei a toalha totalmente depois de muitas décadas tentando aprender a vender e fazer negócio. E eu vi um videozinho que o cara diz, a gente não pode culpar os peixes por não saberem subir em árvores. Vocês já viram? De educação? Pois é. Quem daqui sabe vender a sua ideia, levanta a mão. Ele levantou ou baixou? A gente não sabe. A gente não sabe. O pessoal que sabe não está aqui. Quantas pessoas daqui são da área de negócios? Administradores, vendedores, contadores, etc. Que bom, tem alguns. A gente precisa juntar as pontas, porque se não juntar os peixes com os macacos, não vai rolar. Só peixe, e eu fui do Sebrae, da ONU, etc., tentando de todas as maneiras capacitar peixes para serem macacos. Aí a gente começa um movimento colaborativo e fala, já sei, a gente empilha um monte de peixinhos e aí a gente vai conseguir chegar no galho. Não, não adianta empilhar um monte de peixinhos que não vai chegar no galho. E se chegar, não tem braço. Cadê a turma do lado de lá? Cadê a turma que sabe vender? Isso aqui é uma rede de venda direta e de venda online que vende produtos feitos por fornecedores sociais. Aqui, financiamento colaborativo, legal, maravilha. Vamos juntar isso com gestão. Então, é em Singapura e você tem os projetos culturais. Se as pessoas investem no projeto, o governo entra com uma contrapartida para fazer, chama match funding. A gente tem que sempre pensar nos resultados que a gente tem nas 4 dimensões. Ser capaz de relatar quais eles são. Do ponto de vista cultural, isso aqui que eu fiz, otimizou e gerou mais conhecimento, cultura, criatividade. Do ponto de vista ambiental, isso aqui gerou mais estrutura,
melhor aproveitamento do ambiente, da estrutura tecnológica, etc. Isso aqui otimizou e gerou mais ação do coletivo, convergência, estruturação. Isso aqui gerou mais valor nas 4Ds, e isso pode ser feito em várias escalas. Eu tive uma vez uma felicidade de ver no Paraná o plano de futuro para geração de energia do Estado, que eles pegaram os 4Ds e escolheram as linhas de ação fazendo essas perguntas. Cada linha de ação tinha que gerar resultado nas 4D. Essa tela não é minha, essa tela é do superintendente de inovação da Copel. Bom, aí, que maravilha! Eu vi que eu tenho recursos culturais, ambientais, sociais e financeiros abundantes. Tem tudo na rede. Quando a gente começou a trabalhar em rede, no começo dos anos 2000, todo mundo dizia assim, a rede é incrível, vai ser tudo possível, está tudo disponível, a rede tem tudo. Aí, o que acontece? A gente não consegue acessar. Porque, sim, tem tudo disponível, mas não tem mecanismos para acessar. Lembra da Wikipédia? Que precisou da linguagem wiki, da causa, etc. Como é que a gente acessa o que está disponível? E a questão, vocês sabem, porque vocês praticam, é comunidade. Então, não é a rede. A rede é uma abstração. Com quem é a turma, com quem você vai fazer junto. Exemplo de comunidade 4D. Isso aqui é uma platform co-op, que é uma mistura de cooperativa com Airbnb. Chama Smart, está na Bélgica, e já que o futuro tem trabalho, mas não tem emprego, porque não vai ter emprego, as pessoas se juntaram para criar uma estrutura de suporte mútuo. Então, é como se fosse, todos eles trabalham, são 80 mil pessoas, que essa é a figura jurídica que os representa e que também garante que você possa ter dinheiro se você não ficou um tempo sem trabalhar, ter esse plano de saúde, essas coisas todas que ou as empresas ou o Estado faziam. Como é que a gente se organiza para fazer isso? Porque nem as empresas, nem o Estado vai continuar fazendo. Qual que é a chave de tudo? Se for para sair disso tudo com uma palavra, é a palavra que a MEI usou o tempo inteiro, essa palavra é convergência. Se a gente não for capaz de convergir, tudo o que a gente está falando é hipótese. Tudo o que a gente está falando tem sido muita hipótese, infelizmente. Porque a gente não tem sabido convergir como poderia. Então, depois dessa minha primeira jornada otimista, olha como dá, a gente consegue se juntar, existem recursos, tem comunidade e tal, agora nós vamos para o lado B, vamos para a sombra. Que é, por que não está rolando tanto assim? E aí, quando a gente percebe, a gente fala, oba, legal, se eu sei por onde eu estou, eu sei o que evitar. Exemplo. Possibilidade de convergência. A universidade. Alguém perguntou na parte da manhã o que fazer com a universidade. Pensa a universidade em termos de recursos 4D. Pensa TCC. Uma tese ou um TCC. 1 ano de trabalho, todo tesão, todo conhecimento, tudo de 4D que tem investido lá. O professor corrige, vai para a gaveta, não tem nenhuma aplicação. Imagina se convergisse TCC. Imagina se chegasse e dissesse, isso é uma coisa que eu propunha lá quando eu fazia os planos nacionais pela ONU, para Moçambique, para Cabo Verde, não tem um tostão. Então, o que você vai fazer? Propor para a universidade por que você não converge os teus estudos para as questões que são emergentes. Não conseguiu também, mas foi proposto. Aí, dá para fazer isso? Nossa. Dá. Isso aqui é o mapa de hackathons das universidades dos Estados Unidos, com outro propósito, porque lá as hackathons são para gerar startups, gerar negócios próprios, não são para solucionar problema. Mas já imaginou convergir todo o tempo, o tesão, o conhecimento, etc., que está lá dentro? Bom, qual é a chave que tem para que tudo isso possa fluir? Para que um recurso possa passar de uma dimensão a outra, para que a comunidade se forme, para que a convergência aconteça.
A chave é comunicar. E imagina agora quanto do teu tempo você gasta, do teu tempo e do teu orçamento, se você é uma instituição, etc., você gasta... Deixa eu ver, será que vai dar certo isso aqui? Deu. Faz um gráfico de pizza e imagina o seguinte, se eu gasto bastante tempo no comunicar, aí é isso aqui. Se eu gasto um pouquinho de tempo, é isso aqui. Quanto de tempo, de recursos e de estrutura eu gasto sistematizando, comunicando, conectando, convergindo? Põe a mão acima da sua cabeça e faz o seu gráfico de pizza, por favor. Sobe aí para a gente fazer pesquisa rápida. Opa, tem uma comunicadora ali, ó, meio a meio. Muito bom. A maioria de nós, ó, estreitinho, estreitinho. Pois é. Então, comunicar é a chave. A nossa ferramenta, essa aqui, ela está distribuída em 3 etapas. As competências para o século XXI e a visão de futuro é a parte de inspiração. As 4 economias é a estruturação, como eu vou estruturar isso tudo, e a comunidade é como a gente consegue implementar. Quando a gente olha, fala, como nós vamos conseguir trabalhar com isso? A gente trabalha com formação, com assessoria, porque descobriu que a informação sem o fazer junto não rola, com prototipação para implementar e com uma comunidade recíproca. Porque se você não tem uma comunidade de troca mesmo, a coisa não acontece. Um sem o outro não vale. Vocês juntem comunidade. Que legal, bora colaborar aqui. Não tem um mecanismo de medir a reciprocidade. Tem um que dá para caramba e um monte que recebe. O que dava para caramba, a semana que vem desistiu, foi embora, o negócio não. Um pedaço sem o outro não rola. O que mais acontece? Esse processo, ele tem que ser, ele é fractal. Quando um recurso passa de uma dimensão para outra, quando a ideia, economia criativa, tem um conhecimento sobre gestão de mananciais, passou para outra dimensão, virou um rio limpo, exponencializou. O rio limpo virou política pública, passou para outra dimensão, social, exponencializou. O que era um tiquinho aqui virou um montão lá. A política pública, etc., reverteu em financiamento, exponencializou. Tudo isso aqui só é possível se tiver comunicação. Se não tem comunicação em cada etapa, não rola. E a escala também. E esse é o nosso desafio. A gente sabe colaborar e convergir no pequenininho. Mas a questão é como é que nós vamos pegar isso e botar isso no grandão. Porque senão a gente fica ali, ó, dando voltas dentro do nosso pequeno círculo, e enquanto isso no mundão lá fora está tudo da mesma maneira. E aí a gente vai para o nosso pequeno círculo e fica super feliz, diz, nossa, a gente, não é bom estar aqui, que legal. Olha, e aí olha lá fora e fala, e o mundo continua do mesmo tamanho, enquanto a gente está aqui. A questão é como é que a gente vai lá para o grande. Sem o do meio, eu não consigo ir para o grande, não tem a menor dúvida. Mas eu estar no pequeno e no meio não é garantia de alteração do grande. A gente até achou que era. Eu achei. Alguém mais achou? Eu achei. Aí eu estou olhando e falando, não está sendo. Então, o negócio é ver como é que a gente vai para o grande. Aí, para poder ganhar essa escala, eu tenho que convergir. Eu tenho que ter mecanismos de tornar acessível tudo que está disponível. Vocês percebem a diferença dessas palavras? Disponível quer dizer está lá. Acessível é eu consigo usar o que está lá. E, em geral, está lá, mas a gente não tem como usar, porque a gente não tem mecanismos de acessar. Porque lembra das horas? As horas estão lá, do domingão. Tem mecanismo de acessar esse disponível? Não tem. Então, está disponível, mas não está acessível. Como pode ficar acessível? Primeira coisa, não adianta eu só ficar no pequeno, eu tenho que juntar o pequeno com o grandão.
Segunda coisa, vamos entrar em cada um deles agora, vendo de novo o círculo, vai ser bem mais rápido, tá? Não se... Mas pensando o que é que está acontecendo. Visão de futuro. A visão de futuro é um mundo onde todos somos cuidadores, é um mundo desejável, etc. O que a gente nota? O cuidar é o ponto de partida, não tem a menor sombra de dúvida. Se não partir daí, não vai chegar em lugar nenhum. Ele é ponto de partida, mas não é ponto de chegada. E a gente só dizer, mas eu estou cuidando, e vamos se cuidar? Vamos ficar aqui? Como a gente é assim, tá? Que legal, nós estamos ali. Agora, se eu quero andar na espiral, eu tenho que sair disso. Não é só cuidar, eu tenho que ir para outras coisas. Que mais? Uma coisa que me desespera completamente, toda essa ideia das crenças limitantes. Não, está tudo aí. É só você mudar a sua crença. Sim, tem muitas coisas que a gente consegue mudar da nossa crença, através da nossa crença, principalmente no que é na relação com a gente mesmo. Agora, você pode meditar o quanto você quiser na mudança do coletivo e você abre a janela e o mundo está igual. Por quê? Porque é um conjunto de memes, de crenças e de visões, que ou eu vou lá fora atuar no coletivo, ou não vai rolar. Então, essa coisa de que só a mudança de cada um vai chegar na mudança do coletivo, um pouco de cada coisa. Duas pernas. Eu tenho que trabalhar as minhas crenças limitantes e a minha capacidade de reinventar. Mas o game é o game que o coletivo está jogando. E se eu não vou também atuar no coletivo, a coisa não acontece. Como que eu vou atuar? Eu preciso concretizar coisas. A gente desperdiça 1/3 de alimentos que existem no mundo. A gente pode falar. O que esses caras fizeram? Que legal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma coisa tangível. Botar uma geladeira em lugares públicos onde você pode ir lá botar algum tipo de alimento que sobrou do restaurante, do mercado, da pessoa. E a pessoa abre a porta da geladeira e pega. Que mais? O cultural. Tudo começa no cultural. Não tem a menor dúvida. Ele é a semente. Ele é completamente importante, o cultural. No cultural eu tenho propósito, no cultural eu comunico, no cultural tem os meus valores, no cultural tem meu conhecimento, está tudo no cultural, não tem dúvida. O que eu tenho visto? A gente parado no cultural. A gente vai para mais um encontro, e a gente fala dos propósitos, e a gente se cuida, e a gente sonha, e a gente tem ideias, e a gente alimenta as nossas competências. Né? Na nossa formação, a gente foi indo, a gente começou com informação, a isso, compartilhamento, não sei o quê. Quando a gente estava indo para a concretização das coisas, muita gente volta tudo para o começo. Diz, melhor a gente estudar um pouco mais. Não estamos prontos, precisamos estudar um pouco mais. A gente volta para o cultural. Por quê? Porque no cultural ainda é sonho, e no sonho tudo é possível. Precisa o sonho, claro, mas não dá só para sonhar. A gente precisa ir para frente. Aí, outra coisa que está me desesperando, propósito. A gente está fazendo uma coisa junto, legal. A gente quer a mesma coisa, não quer? Você também não quer essa visão do mundo? Quero. Então vamos junto. Não, eu estou trabalhando no meu propósito pessoal. Então agora a nova fragmentação é dos propósitos pessoais. Todo mundo, cada um por um lado. Parece uma corrida de cego. Foi dada a largada. Sai cada um para o lado em torno do seu propósito pessoal. É óbvio que você precisa estar alinhado com o teu propósito pessoal. Mas se o teu propósito pessoal não estiver convergindo numa causa que é comum, vai ficar cada um para um lado e a colaboração e a parceria que era bom, nada. Então, eu tenho visto muito, e eu tenho estado o tempo inteiro com gente genial que não junta lé com cré, não colabora, não faz parceria, porque todo mundo usa o meu propósito pessoal. Alinha o teu propósito pessoal com uma causa comum.
porque é a causa comum que é ali que a gente vai se encontrar. Outra coisa que está acontecendo pra caramba, nós estamos num mundo de inovação. A gente tem a geração dos millennials, etc. Os millennials nascem sábios. Tem uma frase do Oscar Wilde que é muito boa. Ele diz: eu não sou suficientemente jovem para achar que eu sei tudo. E o que acontece? Todo mundo reinventando roda. Você diz: chega aqui, a gente tem aqui um pouco de experiência. Tá? Não, preciso saber meu próprio caminho. E todo mundo reinventa, em vez de aproveitar as experiências anteriores. Menos humildade. Vai lá e diz: sim, você é único, sim, você sabe inventar, mas vai lá e bebe em quem já fez, em quem já sabe e tal. Não fica reinventando rodas o tempo inteiro. No ambiental, estou procurando encrenca para me coçar. Vou mais encrenca. Estruturas. Cadê as ferramentas e as estruturas? A gente não quer mais um mundo velho, tem razão. Esse mundo centralizado e hierárquico da dominação, beleza, não queremos mais. O que aconteceu? Jogamos fora a água do banho com o bebê dentro. Jogamos fora todas as ferramentas, as metodologias, a estrutura, a sistematização e tal, e saímos numa jornada muito difícil, num mundo extremamente complexo e completamente despreparados de ferramentas e de estrutura, achando que no empirismo ia dar. Não joga fora a água do banho com o bebê. Não acha que vai dar para fazer na intuição. É muito complexo. O mundo não está para amadores. Está muito complicado. Então, a gente realmente precisa se juntar e ver que estrutura cada um tem, que conhecimento cada um tem e tal. Foi isso que eu fiz com a fluxonomia. Eu fui juntando várias partes de conhecimento para poder chegar nisso. Depois, uma coisa muito impressionante que está acontecendo. No começo dos anos 2000, tinha uma alegria aí do nós, do coletivo, da multidão, de tudo que a gente ia fazer junto. Os commons, tudo for the commons. O que aconteceu? O movimento de nós acabou tendo um outro caminho completamente diferente e a gente se separou de novo. E teve um recrudescimento da questão racial, da questão de gênero, etc. E a gente, em vez de se juntar, a gente se separou. Aí a gente olha o resultado na política. Tem o quê? Tem uma ascensão do conservadorismo? Não. Tem uma fragmentação dos inovadores. Porque cada um está na sua vibe e não converge. E é muito louco. Aí a gente passa um tempão dizendo o hardware não importa. A forma física não importa. Importa a essência. E daí depois a gente vai discutir cor e gênero e não sei o quê. Peraí, mas a gente não tinha acabado de convidar que não era isso? Que o lance não é olhar o hardware, mas o lance é olhar a essência, a alma e tal? E de repente, todo mundo separado por causa disso. A diversidade, em vez de ser um elemento de ligação, acabou sendo um elemento de fragmentação. Será mesmo que a gente não tem uma capacidade de alteridade suficiente para entender o que o outro é? Será mesmo que só alguma pessoa que é de uma determinada cor ou gênero sabe falar ou atuar em nome desta cor ou gênero? Claro que as experiências são diferentes, mas se a gente não é capaz de sentir o todo e de ter alteridade, aonde a gente vai? Então, as questões de identidade são questões que nos separam e não nos unem, por incrível que pareça. E o negócio seria a gente dar uma volta. Identidade, claro, cada um de nós é único, claro. Aí a volta seguinte é qual? A alteridade. Eu saber o que você sente, você sendo diferente de mim. Cada um poder ser fractal, poder ser em si o todo. Porque se eu não posso saber do todo, como eu vou trabalhar com o todo? Eu tenho que sentir o todo, eu tenho que sentir cada coisa. Alteridade.
Aí, que mais? Dimensão social, é a dimensão do junto. Não queremos mais o sistema. Tá certo. Vamos nos organizar em outros sistemas. Beleza. Fizemos. Pequenos ecossistemas de trabalho, ecovilas, etc. E tal. E aí, gente, ainda não mudou. Vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Mas ter um monte de pontos não é uma garantia de outro desenho. Tem um monte de coisa já, mas não está conectado. Então, não adianta eu fazer mais uma comunidade que se coloca fora do todo, com novos procedimentos que não estão integrados. Que bom que elas existem, que bom que elas criaram práticas, agora não é mais tempo de criar mais uma. O tempo é de juntar isso tudo, de convergir e conectar. Aí, na dimensão social, para que nós estamos usando rede? Tem uma cena, eu tive o privilégio de viver 2 anos, a gente morou junto, o Edgar e eu. Uma cena incrível do Edgar falando do que seria o Steve Jobs pensando o uso que a gente está fazendo do celular. Ele se virando na cova. Dizendo, eu fiz isso aí para dar para fazer tudo. Para dar para mudar o mundo, para não sei o quê, e fica todo mundo só selfie, 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 selfie. O que nós estamos fazendo com esse tempo? O que nós estamos fazendo com as redes? Que uso nós estamos dando para isso? É uma coisa apavorante. Eu venho de teatro, eu fui atriz. E aí é uma coisa incrível, porque você, como uma pessoa pública, eu sou invisível de 3 maneiras, muito olhada e pouco vista. Eu sou invisível porque eu fui atriz, então ninguém vê você, todo mundo vê a persona. Eu sou invisível porque eu fui uma mulher bonita, também ninguém vê você, todo mundo, ninguém... e agora eu estou invisível porque eu sou uma pessoa pública, e as pessoas não vêm falar comigo, vêm falar com o meu conhecimento. Com a coisa das redes, é horrível, é muito desagradável, quando você não pode ser. E todo mundo tenta te enquadrar em alguma das categorias, e você também achando, o que eu faço com isso aqui? Agora, todo mundo está na mesma. Todo mundo inventou personalidades que não existem. E aí você fica tentando se enquadrar. É uma coisa doida. O Edgar contou uma história também que eu achei incrível. Um grupo de change makers, que ele sempre trabalha na Suécia. Ele acabou uma dinâmica, sentou com todo mundo e disse, como foi? Silêncio. O que vocês acharam? Silêncio. Ninguém falava. Moral da história, o que ele descobre? Que os meninos estão mediados pelo celular o tempo inteiro. Você não fala mais nada para alguém na cara, você manda uma mensagem. Então, ninguém conseguia falar para ele o que estava acontecendo. Tudo mediado. Olha a loucura. Eu vi em Buenos Aires um outdoor, era muito divertido, parecia, eu tenho que achar essa foto. Tinha um outdoor gigante, embaixo tinha 2 livrarias. O outdoor era, compre o celular tal, que tinha 10 níveis de embelezamento. Então, você tem um Photoshop de 10 níveis de embelezamento. Imagina. Aí você põe o Photoshop de 10 níveis de embelezamento. Aí você vai para o mundo. O que acontece? As pessoas vão olhar e dizer, nossa, mas é você aquilo ali? Tinha que ter 10 níveis de enfeiamento. Para aí, quando você chega e dizer, nossa, mas você é tão melhor. Aí... a foto, embaixo, tinha 2 livrarias. Uma era a livraria Gandhi e a outra era a livraria Édipo, o cego. Era fenomenal. Bom, para que nós estamos usando redes? Uniformidade. Na natureza, não há ecossistema que seja saudável se ele não for diverso. Nós não somos diversos. A gente está sempre pregando para convertidos. A gente está sempre entre grupos semelhantes e isso acontece em tudo. Os políticos com os políticos, os colaborativos com os colaborativos, os de negócio com os de negócio, os estudiosos com os estudiosos. Tá. Ou mistura ou não vai rolar. E o jogo grande, gente, que é a outra questão. Quando nós vamos entrar no jogo grande? Quando, em vez de sair da economia, nós vamos fazer outra economia
com tudo. Não uma outra economia para eu poder trocar a minha massagem com o teu bolo. Legal, trocar a minha massagem com o teu bolo. Mas nós não vamos mudar o mundo. É importante, super importante, não estou negando, mas lá, enquanto nós estamos trocando a massagem com o bolo, o mundo lá fora continua fazendo barbaridades na grande economia. Por que a gente não vai lá disputar isso também? A gente, em algum momento, vai ter que ir para a política, para a economia, etc. Quem é o celeiro de inovação? Somos nós. Porque sempre os alternativos é que se tornam a alternativa. A gente está se preparando para o jogo grande? Não. Por que a gente acaba não conseguindo ir para o jogo grande? Porque essa dimensão aqui, que é a última, é a financeira, é como se fosse o inferno. É aquele lugar de onde a gente escapa. A gente não quer saber disso. E não quer saber por quê? Porque nós somos peixes. A gente não sabe subir em árvore. Então a gente olha e fala, meu Deus do céu. Como assim, que resultados eu tive? Como assim, que vale? Como assim, que não sei o quê? Como assim, planilha? Como assim, quanto que foi investido? Não. E aí, sem a dimensão financeira, não tem espiral. Então, o que acontece? A gente tem ideias incríveis, aí a gente se junta com as pessoas, aí a gente consegue fazer alguma coisa, e aí cai no abismo da dimensão financeira. Aí a gente volta tudo para o começo. A gente tem mais uma ideia, a gente cria uma infraestrutura mínima, a gente junta com as pessoas e a gente afunda no financeiro. Enquanto a gente não resolver essa parada, não vai ter, porque a espiral pequena não passa para a grande sem isso, e financeiro, não estou falando só de moeda, mas estou falando de uso do tempo, de recurso, etc. E eu não chego na comunidade, porque essa é uma chave. Então, sem isso, a gente não consegue chegar na comunidade, nem consegue entrar no jogão. Estou acabando. Aí, o que tem a ver com isso? As escolhas. Para quem usa óculos 4D, enxergar as escolhas que a gente faz no cotidiano é um desespero. Só a escolha de uso do tempo, céus, o que a gente faz com o tempo? A outra coisa que a gente acaba minguando processos é porque a gente não sabe medir e compreender as reciprocidades. Constelação sistêmica, lembra? Inclusão, primeira lei sistêmica, claro. Pertencimento, vamos pertencer. Mas você não pode pertencer sem honrar a raiz, que é aquilo que a gente falou do conhecimento, e sem equilíbrio no dar e no receber. A ausência de equilíbrio no dar e receber só é possível entre mães e filhos. Em outros âmbitos, isso é constelação sistêmica, né? Em outros âmbitos, se não há esse equilíbrio, tá desfeito. Quantos de nós nos colocamos numa enrascada por falta de reciprocidade? A gente vai, dá, entra e uau. Então, o que a gente viu? Isso aí, eu estou descontando, não é ideológico, tá? Eu super botava fé no dar sem receber. Até que eu enxerguei outra coisa. Então, tem que ter a reciprocidade. E vender. Nossa, vender o que é? Vender é o momento em que eu saio do meu pequeno mundo com os meus amigos e eu vou no mundão lá fora e dizer, tem isso aqui, você quer? É apavorante. Porque aí eu saí do pequeno círculo e eu fui para o mundão lá fora. E eu tenho que atribuir um valor. E eu tenho que não sei o quê. Então, mas é o momento em que a gente vai poder transformar. Porque vai ser o momento que vai chegar lá. Então, ou a gente aprende a vender e perde o medo disso, ou a gente vai ter coisas lindas que não vão chegar. E, claro, para eu poder medir, para eu poder vender, o que eu preciso? Eu preciso dizer quanto vale. Para poder saber quanto vale, eu preciso saber medir meus resultados por outras métricas que estejam de acordo. Porque os nossos resultados, eles têm um valor extraordinário, mas não é por quantidade de pessoas ou por receita gerada. Então, última coisa. A chave de tudo está na comunidade. A gente fala a palavra amor pra caramba. Eu não sou nada jovem.
Eu nunca vi um tempo de tão pouco amor como agora. Fala-se a palavra amor pra caramba. E é um tempo de uma solidão extraordinária. A quantidade de gente sozinha que tem é uma epidemia. É uma coisa absurda. E a questão do afeto. A gente está, vocês, claro, são uma exceção, né? Nós estamos aqui num fórum muito privilegiado. Mas a questão do afeto é uma loucura. Todo mundo querendo não se afetar. Eu estou mediado pela tecnologia para não me afetar. Eu estou tomando uma cervejinha a mais, um Prozaczinho a mais, uma coisinha assim, tá? Para poder não me afetar. Tudo, tá? Para eu não me afetar. Então, para acabar, essa questão do afeto, ela tem uma outra compreensão. Afetar-se é mudar de estado. E se a gente olhar o que está acontecendo, eu vou voltar para o começo para poder fechar. Nessa passagem do mundo que a gente está centralizado, hierárquico, etc., para esse mundo não hierárquico, o que está acontecendo? Esse mundo que a gente está é um mundo onde a ciência prevaleceu, é um mundo onde a ideia da independência prevaleceu sempre. E a gente diz, eu independente do outro, eu independente da natureza, eu independente, a gente... Aí, o resultado dessa sensação de independência foi que a natureza ficou em mau estado, porque não há uma independência. E aí a gente usa uma metáfora, que é a da Mãe Terra. Essa metáfora da Mãe Terra, ela coloca a gente em dois contextos. Se é a Mãe Terra, ela vai me cuidar. E isso é uma coisa que a gente olhou nos movimentos colaborativos, que era a ideia, oba, colaboração é alguém vai cuidar de mim. Que beleza, então eu não preciso fazer nada, quem vai me cuidar? E todo mundo entra para o processo de colaboração, que é muito sofisticado, como uma criança querendo ser cuidada. Com a ingenuidade, etc. A outra coisa, tá bom, não somos mais crianças, não estamos querendo ser cuidados. A etapa seguinte da tua relação com a mãe, qual é? Independência. Você quer ficar independente da mãe. E a última coisa que você quer é cuidar da mãe. Né? Assim, ai, que pesadelo que eu vou ter que cuidar da minha mãe. Então, talvez essa metáfora... É óbvio que a Terra é também mãe, no sentido que a gente nasce em cima dela. Mas não sei se é uma metáfora tão assim, porque nos coloca ou como crianças ou como adolescentes querendo lutar contra para poder fazer o que quer na vida. Então, desse outro mundo em rede, é um mundo que é interdependente. Não existe a possibilidade de eu não estar junto. A gente é completamente interdependente de tudo o tempo inteiro. E a relação é outra. É uma relação ou de irmandade ou da Terra como filha. Porque esse mundo que está nascendo, ele está nascendo. É a gente que está parindo. Né? Parteiros do mundo. Isso já foi falado também. Então, é uma outra relação completamente diferente. E se é assim, isso depende do quê? Da nossa amiga colaboração. E do high touch, não do high tech. Então, eu vou pedir, se vocês podem ficar de pé, para a gente acabar. Vai dar certo aqui? E enquanto... Existe essa hipótese... Você vai segurar para mim? Ótimo. Existe essa hipótese de que a Terra é um ser, né? A hipótese de Gaia. Nos seres vivos, a última coisa que se forma é o sistema nervoso. O que faz um sistema nervoso? Um sistema nervoso percebe, organiza a percepção e compartilha. O que o ser humano fez desde o primeiro momento? Ele percebe pinturas nas cavernas ou os blogs e ele compartilha a percepção, as paredes da caverna ou a internet. E se a gente, em vez de ser o vírus que está destruindo a Terra,
for sistema nervoso de Gaia e for um sistema nervoso informação. Se eu sou sistema nervoso, o que eu preciso fazer? Se eu sou um neurônio, eu tenho que sinapsar, certo? Isso aí. Sinapsa com o vizinho, pelo amor de Deus. Junta, nenhuma mão desconectada. Quanto mais ficar em rede, melhor. Agora, vocês sabem como é que funciona a mensagem nervosa? É um impulso elétrico. O impulso elétrico só existe porque existe afeto. Que não é uma palavra bonitinha assim, ai, afeto, que amor. O que é afetar-se? O elétron chega com uma carga, ele chega positivo. Quando ele encontra o outro neurônio com o elétron da outra carga, negativo, ele se altera. O positivo virou negativo, e o negativo virou positivo, e o positivo virou negativo e tal. E é esse alterar-se no encontro, é esse afeto que faz que aconteça. Se eu não estou disposta a me afetar, a me transformar no encontro, a ser de um jeito e ficar do outro, não vai rolar. Mas eu não vou sinapsar com você. Você é de outro partido, você é coxinha, você é sei lá o quê, você não sei o quê. Imagina um sistema nervoso que o neurônio diz, eu não sinapso com você, eu sou feminista. Homem horroroso. Tem que sinapsar, pelo amor de Deus. E se afetar, se transformar. Então, tomara que a gente consiga ser o melhor sistema nervoso e perceber com muita propriedade para poder passar informações. Porque quando a gente está coletado, vai ser como nossa... Deixa eu juntar aqui. O que acontece? Junta aí. É exatamente o que foi a performance antes de começar. Conectou? Todo mundo conectou? Sai do equilíbrio. Quando eu estou conectada, é só aí, ó. Eu posso ficar em posições totalmente desequilibradas, porque o todo me sustenta. Tira o pé do chão, vira aviãozinho, sai do eixo, sai do eixo. Conectado, a gente consegue surfar esse desequilíbrio que a gente está vivendo. Muito obrigada.